Responde aí rápido. Você prefere ganhar 8% de dividendos em um período anual ou um crescimento de 20% na rentabilidade total? E se eu te disser que focar só em dividendos pode e deve estar fazendo você perder dinheiro? E por que a rentabilidade total é o que realmente importa para fazer o seu patrimônio de fato crescer? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já convido você a se inscrever no canal, a deixar o like, porque isso vai me incentivar a continuar trazendo conteúdos como esse e vai fazer o YouTube entender que é um conteúdo relevante para entregar para demais pessoas que também estejam buscando a sua tão sonhada liberdade financeira. Eu sei. Muita gente começa no mundo dos investimentos já focando nos dividendos, já focando na renda passiva, mas se esquecem de uma coisa fundamental. Para cada R$ 1 pago, por exemplo, de grandes empresas que têm ações ali na bolsa, é R$ 1 a menos no caixa, é R$ 1 a menos que essas mesmas ações investem no próprio crescimento da empresa como um todo. Na prática, você só transformou o dinheiro do caixa da empresa em um dinheiro do seu caixa, do caixa, no caso do dono da ação, do acionista. Agora, o que vai realmente fazer a diferença é como você vai usar esse dinheiro, uma vez que ele já não está mais no caixa da empresa e agora é por sua conta e risco usá-lo da melhor forma. Bom, tudo isso não faz muito sentido para quem investe ali só em fundos imobiliários, obviamente porque os fundos já são obrigados por lei a repassar os valores, então a ideia central do fundo é remunerar os seus cotistas por meio dos dividendos. A grande questão é que como eles remuneram, eles pegam esse valor e entregam para o cotista em forma de dividendos, eles não sobram muito valor no final das contas para reinvestir, para comprar mais imóveis, para fazer aquele fundo crescer em patrimônio, que isso vai valorizar as suas cotas com o tempo. Já em relação às ações, bom, as empresas, algumas decidem ou não se vão pagar ali dividendos, se vão remunerar, se vão entregar ali uma parte desse patrimônio para os correntistas, para os cotistas, mas uma grande parte desse valor é reaproveitado, é reinvestido na mesma empresa, para que faça com que a empresa cresça com o passar do tempo, que ela valorize ali os seus imóveis, que ela valorize os seus ativos, que ela valorize, que ela ganhe valor de mercado com o tempo. E isso vai fazer também com que o investidor ganhe dinheiro não só com os dividendos recebidos das ações, mas com a valorização das mesmas no decorrer do tempo. Isso na prática significa o seguinte: imagine o cenário, uma empresa que paga 10% de dividendos ao ano, mas não cresce absolutamente nada, ou seja, a rentabilidade total da empresa é 10%. Agora num cenário B, em que a empresa paga 2% de dividendo, mas cresce 18% ao ano, ou seja, a rentabilidade total dessa empresa é de 20%. Isso trazendo para mim, para os meus números, vou mostrar aqui a minha carteira, vou mostrar os indicadores que realmente importam, que é o que você tem que prestar mais atenção quando você olhar para a sua carteira de investimentos. Lembrando que nesse cenário você já tem uma carteira diversificada com fundos e ações e uma parte em renda fixa, justamente para balancear essas oscilações do mercado, ou seja, sempre que a Selic subir, ações vão ser mais descontadas, sempre que a Selic baixar, as ações vão valorizar um pouco mais e você vai aproveitar os dois cenários. Você vai aproveitar a alta do mercado por meio de comprar ações e fundos imobiliários um pouco mais baratos, e quando a taxa básica de juros estiver alta, estiver em cima, você também vai ganhar um dinheirinho a mais porque você tem uma parte ali na renda fixa. Então, para quem é inscrito no canal e já acompanha minha carteira há um tempo, vai perceber do que eu estou falando. Bom, essa é a minha carteira. Meu valor de 54.500 aportado, eu tenho aqui um valor bruto de 59.546, tenho um pouco mais de 10% positivo na variação da minha carteira. Bom, ainda não fiz aqui o meu aporte de março, ainda vou fazer, é mesmo final de fevereiro, só para a gente ver quanto que esse dinheiro rendeu em dividendos, quanto ele rendeu em rentabilidade e a gente comparar os dois números. Bom, olhando aqui para a parte do resumo total da minha carteira, então eu tenho aqui algumas ações, eu tenho aqui FIIs, eu tenho aqui criptomoeda, ETFs, tenho aqui algumas estoques e por aí vai. Já aqui na parte dos proventos, dos dividendos, o mês de fevereiro eu encerrei com R$ 214 de dividendos e é interessante observar que para o mês de março eu já tenho provisionado R$ 214, mas isso aqui ainda faltam apontar alguns fundos imobiliários que não divulgaram a Datacom, ou seja, ainda vai reentrar mais alguns valores, mas antes mesmo de começar o mês eu já vejo ali que eu vou receber mais do que o mês de fevereiro. Mas o que eu quero mostrar é que, obviamente, se você parar para pensar um patrimônio de quase R$ 60.000 está rendendo só 214 em dividendos, você vai pensar que essa carteira não está com a rentabilidade muito boa, que ela está rendendo pouco menos do que ela deveria. Uma vez que se a gente for olhar uma carteira
com rendimento aceitável, seria ali mais ou menos 1% ao mês. Então, se eu tenho quase 60 mil, eu deveria estar recebendo R$ 600 de dividendos para que essa carteira estivesse performando 1% ao mês. Mas lembrando que minha carteira não é só voltada para ganho de dividendos, ela também tem ali a parte de renda fixa, a parte de ações, que também é voltada para crescimento de capitais. E como que eu posso observar isso aqui no Investidor 10? Bom, olhando aqui na parte dos gráficos, eu vou ter aqui o crescimento da minha carteira. É interessante observar aqui que nos últimos 12 meses eu fiquei com a rentabilidade de 19,78, ou seja, eu fiquei acima do CDI e muito acima do IPCA, que é o que eu espero para a minha carteira, é o rendimento que mais ou menos eu espero. E o que mais tem que observar aqui na sua carteira, independente dos seus fundos, independente da renda fixa, CDB, o que você tiver, é isso aqui. Você tem que olhar a rentabilidade mensal da sua carteira. Ou seja, em fevereiro eu fiquei com a rentabilidade mensal de 1,11. Então, mesmo que você olhe para os meus dividendos, você vai ver que eu recebi só 200 e pouco de dividendo, mas também tem a parte da renda fixa, que está rendendo ali 15% do CDI. Eu tenho aqui também as ações que se valorizaram. Então, essa é a minha rentabilidade real acumulada da minha carteira, de 16%. E essa é a minha rentabilidade real para um mês, ou seja, fechou acima de 1%, que é o que eu espero. Então, mesmo que aquele meu dividendo de 200 e pouco, R$ 214 se reflita ali na parte de recebimentos, mas a minha carteira, no montante geral, que para mim é o que realmente importa, ela performou um pouco mais de 1%, que para mim já vai estar valendo. Olha, só para a gente comparar aqui, em janeiro de 2025, que eu vendi alguns fiagros que eu tinha, vendi na baixa, comprei caro e vendi barato, a minha carteira ficou muito vermelha, a rentabilidade dela, justamente por esses movimentos ruins que eu fui um pouco obrigado a fazer pelas minhas estratégias que eu estava ali adaptando. Depois que eu adaptei também, você pode ver que todos os meses ela performou no verde, todos os meses, inclusive meses performando muito bem, e é o que vem se refletindo até hoje. Então, isso só reforma a importância de você ter a sua carteira diversificada ali com vários ativos, não só fundos, não só ações, e não só voltado a dividendos, voltado também a ações que tenham ganho de capital. Por exemplo, se a gente for olhar aqui agora, vou pegar aqui uma ação que eu tenho, olhei aqui uma ação americana que fica mais interessante da gente observar. Olha, se eu pegar aqui, por exemplo, uma estoque que eu tenho e gosto muito, vou pegar aqui a JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo. Se a gente for olhar aqui, essa ação, ela tem um dividend yield de 1,87, ou seja, ela paga pouco dividendo para o seu cotista, para o seu acionista, mas se a gente for olhar aqui, por exemplo, o crescimento do valor da ação em 10 anos, uma ação custava mais ou menos 45, US$ 44, hoje está sendo negociada mais ou menos em 322. Ou seja, se alguém tivesse comprado US$ 1.000 dessa ação há 10 anos atrás, hoje esse valor seria de 2.572. Ou seja, não é só olhar para o dividendo que a ação paga, mesmo que ela pague pouco dividendo, mas é uma ação, por exemplo, de um banco muito sólido, muito consolidado no mercado, que também tem o ganho aqui da própria valorização das ações. E é isso que eu quero trazer aqui, a importância de você diversificar a sua carteira, estudar bem ativos, comprar ativos sólidos, ativos bons pagadores de dividendo, mas também que tenham ali uma boa consolidação no mercado e que vai te garantir também a tranquilidade maior, vai ser a sua reserva de emergência ali na renda fixa, ali no Tesouro, no CDB, no CDI. O que você achar que vale a pena, desde que você comece e dê o primeiro passo, coloque seu dinheiro para trabalhar para si, porque é isso que vai te garantir uma tranquilidade muito maior lá na frente. E é como eu sempre digo aqui, o que é um investimento se não comprar um tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama no futuro. Então, se você ficou até aqui, você tem os meus mais sinceros agradecimentos pelo seu tempo. Eu também agradeço. Nos vemos numa próxima e tchau!